Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém? Estamos aqui para mais um momento ligado na palavra. E hoje nós vamos trazer um breve panorama sobre os livros dos profetas. A primeira divisão deles, os profetas maiores. Fique conosco e vejamos o ensinamento ou reflexão para o dia de hoje. Amém? Então, irmãos, os profetas maiores são assim chamados não por causa da importância que eles têm sobre os outros livros, mas pela quantidade de escritos deles, né? Então, os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, que é um livro escrito por Jeremias também, Ezequiel e Daniel, tá? Os outros 12 compõem o que se chama profetas menores. Falaremos sobre eles no outro dia. Ok? Os profetas maiores, então, Isaías, por exemplo, tem 66 capítulos, o Jeremias tem 52, Ezequiel 48, por aí vai. Então, os 5 livros dos profetas maiores, como o nome já diz, né, o título, profetas, livros proféticos, mostra a voz de Deus entre o povo por meio de homens que Deus escolheu e separou para trazer a sua palavra para o povo de Israel, lembrando da promessa que Deus tinha feito quanto ao Messias que viria e sobre alguns julgamentos também por conta do pecado da nação. Então são livros que chamam a nossa atenção pela riqueza de detalhes, narrativas históricas, envolve o período dos reis também, citado anteriormente lá nos livros históricos. Aqui o foco são a voz de Deus, enquanto no livro dos reis havia um destaque sobre a liderança política entremeada com a voz profética. Aqui se destaca a voz profética, a voz de Deus, né? E era preciso que o povo desse atenção. E a maioria desses escritos constava de palavras de repreensão, né, de condenação por conta do pecado, e também a segunda parte da profecia falava de salvação, promessa de restauração e de livramento da parte de Deus. Ok? Então este é o foco desses livros dos livros proféticos, tanto os maiores, esses 5 que falamos, como os outros 12 que veremos no outro dia. Ok? Mas eu queria deixar para a nossa reflexão no dia de hoje um versículo de Isaías, que é o que começa essa série dos profetas maiores. Então, só relembrando, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Antes de lermos o versículo, só mais um detalhe. O livro de Ezequiel, por exemplo, tem muitas informações escatológicas ou sobre o futuro do mundo, que vocês vão ver a repetição lá em Apocalipse. O livro de Jeremias, tanto Jeremias quanto Lamentações de Jeremias, nós vamos encontrar o período em que o povo de Israel, a nação de Israel, a Jerusalém foi levada cativa para a Babilônia. E lá eles passaram 70 anos no cativeiro. Então Jeremias ele viu todo o dia, ele estava no dia da tomada, da invasão babilônica, ele presenciou muitas coisas. Então ele revela com tristeza o estado em que a nação se encontrava. E isso nos faz relembrar como nós nos encontramos hoje como nação, como mundo também, né? E o povo precisa se voltar para Deus. O povo incrédulo, o povo que ainda não é arrependido dos seus pecados, né, as pessoas que ainda não são salvas por Cristo Jesus, como também o povo de Deus precisa se levantar e despertar para o seu estado de vida espiritual que se encontra. E nós vamos ver então, lendo esses livros, coisas muito peculiares e particulares da nação, mas que têm aplicações para nós hoje. O nosso desafio é saber identificar isso, para não trazermos coisas do Velho Testamento para os dias de hoje. Tá bom? Então vamos ver, só para dar um exemplo, em um texto em Isaías capítulo 1, quando Deus usa a vida do profeta para fazer uma repreensão ao povo de Judá, a nação de Judá, né? O povo de Israel ali. Isaías 1, versículo 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados.
nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto das vossas mãos? Que viesses para os meus átrios. Então, Deus chama a atenção do povo para confrontando-os quanto à qualidade do culto deles a Deus. Tantos sacrifícios, tantos rituais, com qual propósito? Deus chega a usar uma palavra tão forte através da boca de Isaías que diz: quem pediu isso a vocês? Interessante que nos cultos havia sim os sacrifícios naquela época ainda. Mas Deus está chamando a atenção deles para que eles reavaliassem a qualidade do culto deles a Deus. E eu fico pensando nos dias de hoje, nós temos tido o mesmo prazer em cultuar o Senhor? Como está a nossa vida de culto a Deus? Tá? Esta é uma reflexão no livro dos profetas maiores para termos uma ideia. Mas Jeremias, Isaías, Lamentações de Jeremias, Daniel, um livro excelente para você ler e fazer meditações importantes para a sua vida cristã. Por exemplo, comece uma leitura, além da leitura diária, devocional que temos lá naquele plano, faça uma leitura no livro de Daniel, 12 capítulos, e você vai ter aí uma meditação, uma por dia, uma maravilha de aprendizado, tá bom? Continue conosco ligado na palavra. Você acabou de ouvir um panorama bíblico sobre os profetas maiores. Que Deus te abençoe, permaneça firme com o Senhor. E não deixe que nesta pandemia, neste período de quarentena, isso afete a tua vida espiritual com o Senhor. Deus abençoe a sua família, a sua casa, o seu trabalho e que juntos estejamos firmes na força do Senhor e dependendo dEle para passar por esta fase que temos vivido. A Deus toda a glória. Amém? Um forte abraço.